Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai discutir alguns conceitos que são de suma importância para realizar uma boa avaliação da força muscular. Geralmente, quando eu ministro essa aula, eu costumo perguntar para os meus alunos quais são os motivos que nos faz avaliar a força muscular. Qual que é a necessidade da avaliação da força muscular? Bom, e aí eu posso citar alguns motivos que justificam essa finalidade. A avaliação da força muscular, ela pode ser realizada para diferentes objetivos, para a identificação de diferentes parâmetros, como por exemplo, desequilíbrio muscular, identificação de déficit de força, para orientação e prescrição do treinamento, para avaliar o efeito do treinamento, como também ela apresenta alguns índices relacionados à saúde, à performance. Muitas das vezes, algumas medidas da força muscular, elas são utilizadas para identificação de fadiga e recuperação dos atletas. Bom, então como você pode observar, a avaliação da força muscular, ela tem diferentes aplicações. Mas o que seria a força muscular? Existem diferentes definições para a força muscular. Uma delas é que a força muscular pode ser definida como capacidade de exercer tensão muscular contra uma determinada resistência, superando, sustentando ou cedendo à mesma. Bom, a força muscular, ela se manifesta na sua força máxima, força de resistência e potência muscular. O entendimento de conceitos, definições é de suma importância, pois em algum momento você vai precisar avaliar a força muscular. E dependendo do cenário que você tiver inserido, você vai precisar avaliar a força máxima, a força de resistência, a força máxima dinâmica ou estática, a potência. E para cada uma dessas necessidades, existe um protocolo, um procedimento diferente. Pois bem, caso você tenha dificuldade no entendimento das definições, dos conceitos, provavelmente você vai cometer erros futuros na escolha de protocolos para avaliar as manifestações da força. Bom, a força rápida ou explosiva, que alguns autores também chamam de potência muscular, ela por definição, ela se refere à capacidade do sistema neuromuscular de movimentar o corpo ou parte dele, ou ainda alguns objetos com velocidade máxima. Então existem alguns protocolos para avaliar a potência muscular, onde o sujeito salta, onde o sujeito arremessa medicine ball ou uma carga específica. E esses protocolos, eles foram organizados, eles foram desenhados para avaliar a manifestação da força que eu acabei de definir para vocês. Uma outra manifestação da força é a força máxima. Ela pode ser medida de forma dinâmica ou estática. A força máxima dinâmica é a capacidade máxima de tensão que o sistema neuromuscular pode desenvolver com um único movimento articular. Já a força máxima estática, ela se refere à contração voluntária máxima contra uma resistência que não se move. Bom, para a avaliação da força máxima, seja ela estática ou dinâmica, existem protocolos, instrumentos distintos. Já a força de resistência, ela pode ser definida como capacidade do sistema neuromuscular sustentar níveis de força moderado por períodos de tempo prolongado. Bom, então como havia dito, esses conceitos e essas definições, eles são de suma importância para a gente escolher um protocolo para a avaliação da força, seja ela a potência, força máxima ou força de resistência. Além disso, você precisa saber também que a força muscular ela sofre influência de algumas condições, como por exemplo, a arquitetura da fibra muscular, tamanho
e número das unidades motoras que inervam determinados grupos musculares, tipo de fibra muscular, comprimento de sarcômero, tipo de contração, ou seja, se você vai avaliar a fase concêntrica ou a fase excêntrica do movimento, até porque existem alguns equipamentos, como por exemplo o dinamômetro isocinético, que te possibilita avaliar a força concêntrica e força excêntrica. E a gente vai encontrar valores diferentes de força concêntrica quando comparado com a força excêntrica. E é necessário que a gente consiga entender o porquê de se esperar valores diferentes para a força concêntrica ou a força excêntrica. Bom, quando a gente fala de arquitetura muscular ou tipos de arquiteturas de fibras musculares, basicamente a gente pode entender que nós temos dois tipos de arranjos de fibras musculares básicos. Alguns músculos, eles apresentam características fusiformes e outros músculos apresentam características peniformes. Os músculos fusiformes, eles não têm penação, ou seja, as fibras musculares, elas correm em paralelo ao eixo de aplicação da força. Já os músculos que têm características peniformes, as fibras musculares, elas apresentam pequenas penações, que são inclinações, ou seja, a fibra muscular, ela não corre em paralelo ao eixo da aplicação da força. Bom, isso por si só ele muda a característica da aplicação da força entre os músculos peniformes e fusiformes. Então,